cara tava dando graças a Deus que a Flop 30 acabou e eles puderam sair logo de Belém do Pará. Meu Deus do céu, vejam a vergonha internacional. O Lula quer mostrar o Brasil pro mundo, quer mostrar a Belém, quer mostrar a Amazônia. E as pessoas estão saindo de Belém do Pará traumatizadas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Veja, uma reportagem do Paulo Capelli sobre esse assunto ilustra bem a frustração do governo Lula. O título é Metrópolis. Retorno de Trump sobre tarifas frustra a expectativa do Palácio. Diz o Metrópolis, não é o Paulo Figueiredo. O Palácio do Planalto não está satisfeito com a redução de 10% anunciada pelo governo dos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. Como a coluna informou, o governo Lula enviou um documento de reivindicações aos Estados Unidos na terça, dia 4/11. Tá? Portanto, 2 semanas. Mas boa parte das questões colocadas ainda permanece sem resposta. Segundo o embaixador envolvido nas negociações, o Brasil aguarda o retorno em relação às tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre a carne bovina, açúcares e equipamentos de engenharia como metais. Vejam, a reportagem está dizendo que o Brasil só está pedindo redução destes itens. Diplomatas brasileiros demonstram frustração com a demora. E todos os outros setores. Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter sobretaxa de 40% e revogar a lei Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, Washington se mostra irredutível quanto a retirar a sanção imposta ao magistrado da Suprema Corte. De novo, Metrópolis. O chanceler Mauro Vieira se reunirá até o final deste mês com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o responsável pela área comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais uma reunião. E esse trecho sobre os Estados Unidos estarem se mostrando irredutíveis contra a retirada das sanções é muito importante, porque uma hora ou outra o governo Lula vai ser obrigado a encarar a realidade de que os 40% de tarifas só devem sair de 2 formas. Ou o Brasil oferta algo imperdível aos Estados Unidos, ou então começa a lidar com as violações de direitos humanos por parte do regime. Eu não vejo outro caminho viável. Na semana passada, o Mauro Vieira estava dizendo que o Marco Rubio havia sinalizado um possível acordo provisório até o final de novembro. A gente está chegando na última semana do mês e a única coisa que aconteceu agora foi uma piora na posição do governo Lula nas negociações. Então, não tem para onde correr. Ou enfrenta a realidade, ou enfrenta a realidade. Só tem 2 opções. Ofereça algo extraordinário aos Estados Unidos ou lide com as violações de direitos humanos perpetradas pelo regime. E eu acho que o Brasil tem coisas para oferecer. Se eu estivesse na mesa de negociação, do outro lado, e pudesse oferecer coisas extraordinárias, eu ofereceria. Mas a melhor delas, a mais fácil delas, a saída evidente, é a anistia. Mas, do ponto de vista da perspectiva americana, tem gente que fica chateada quando eu digo que um acordo vantajoso para os Estados Unidos pode sim fazer com que as tarifas sejam retiradas, sem necessariamente envolver a solução da perseguição política no Brasil. Mas eu estou aqui para reportar a realidade para vocês, não é só narrativa, não é só o que você prefere. E a realidade é que o Trump é uma pessoa que sempre busca um acordo favorável para ele, para o país dele. E ele conversa com qualquer um. Ele sempre está disposto a sentar na mesa de negociação com qualquer um. Seja o Xi Jinping, seja o Kim Jong-il, seja o pessoal do Hamas, como agora foi bem sucedido o acordo dele. Inclusive agora aprovado dentro do Conselho de Segurança da ONU para a região de Gaza. Mas o maior exemplo disso agora, por exemplo, né, as pessoas que o Trump sorriu para o Lula, encontrou para o Lula. Olha, vejam o Trump agora encontrando o prefeito eleito de Nova York, o comunista Zohran Mamdani,
sobre quem o Trump já falou, inclusive, em prender. E agora o Trump está chamando ele para encontrá-lo na Casa Branca. Então, se o acordo for vantajoso para os Estados Unidos, pode ser o Kim Jong-un, pode ser o Vladimir Putin, pode ser o Zelensky, pode ser o Lula. Trump fará o acordo. Ele foi eleito para fazer isso, colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Então é sim possível que saia um acordo no Brasil, mas tudo vai depender dessa oferta extraordinária, que até então o governo Lula não conseguiu aparentemente fazer, e sem ela a única saída, que é a saída mais fácil, é a anistia. Então veremos as cenas dos próximos capítulos. Nós temos que esperar o fracasso, o potencial fracasso dessas negociações para continuarmos pleiteando a anistia, que é a solução para o Brasil. Pelo menos parcial. O fato é que, como diz a expressão a preço de hoje, né, o governo Lula está encurralado, não tem nada para oferecer, e a gente vai continuar acompanhando esses acontecimentos. Vamos ver se o Brasil oferece para os Estados Unidos para não dar a anistia. Vamos ver o que Lula pode oferecer a Trump, né? Vamos ver. E um governo que está perdido, né? Um governo que está numa situação onde ele não passa vergonha só em relação aos Estados Unidos. O governo Lula é ambicioso. Ele não acha suficiente passar vergonha só com os Estados Unidos. Ele quer passar vergonha internacionalmente. E claro que eu estou me referindo à Flop 30, que está sendo um fiasco tão grande que você não vê uma pessoa sequer, dentro ou fora da grande mídia, de esquerda ou de direita, flamenguista ou vascaíno, você não vê uma alma viva falando bem desse fiasco. Para falar que não teve nenhum ponto positivo, eu confesso que eu achei muito engraçado e até mesmo prazeroso ver jornalista da Globo reclamando de água e refrigerante custando R$25, suco custando R$30, prato de almoço custando R$70. Afinal, quem poderia imaginar, né, que fazer um evento desse tamanho em uma cidade que é praticamente uma favela a céu aberto, com zero de infraestrutura no meio do nada, poderia dar errado? E se o assunto são críticas à Flop 30, é claro que eu não posso deixar de reagir ao vídeo do Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, falando sobre o evento e sobre Belém. Você já deve ter visto, mas o Brunão vai colocar aí para você. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O cara estava dando graças a Deus que a Flop 30 acabou e eles puderam sair logo de Belém do Pará. Meu Deus do céu, vejam a vergonha internacional. O Lula quer mostrar o Brasil para o mundo, quer mostrar a Belém, quer mostrar a Amazônia. E as pessoas estão saindo de Belém do Pará traumatizadas. E óbvio que eu posso dizer a vocês, imaginem qual foi 5 segundos para vocês imaginarem qual foi a emissora que ficou indignada com os comentários do chanceler alemão. Pode falar aqui no chat, valendo. Obviamente que foi a Globo. Vejam o comentário desse militante ambientalista, assim, xiita, que trabalha na emissora, que é o André Trigueiro, sobre esse assunto. Bata aí. Inevitável e surpreendente essa declaração, que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou... Você vê, né? O preconceito, a ideia de que todo alemão é meio nazista. Se vem da Alemanha um comentário, é um comentário nazista. Tem coisa mais racista e preconceituosa do que isso, André Trigueiro. Mas não foi só ele, não. Vamos continuar. A Segunda Guerra Mundial, a ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros.
porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa, foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referenciais para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética, em relação à construção civil. A ideia do Trigueiro é basicamente a seguinte: se o chanceler alemão falar que a Alemanha é um lugar mais bonito e melhor para se estar do que Belém do Pará, logo ele só pode, a única explicação possível é que ele seja um nazista. E para testar o quão nazista vocês são na escala do André Trigueiro, eu queria passar algumas fotos de Belém e algumas fotos das cidades alemãs. E o trabalho de vocês vai ser aqui no chat identificar qual foto é de Belém e qual foto é da Alemanha. Por favor, Bruno. Esse lugar é... Para mim tá parecendo... ótimo. Esse lugar aqui, vocês acham que é Belém ou Berlim? Próxima foto. Essa outra foto aqui, vocês acham que é de Belém ou de Berlim? Eu me pergunto, bota aí mais uma foto. Que lugar da Alemanha, né, deverá ser... Bota de tela cheia, Bruno. Pode botar de tela cheia. Que lugar da Alemanha deve ser este? Talvez Munique? E esse aqui tenho certeza que é Belém. Então, eu sinto informar, mas se você acertou qualquer uma dessas fotos, a localização de qualquer uma dessas fotos, você, na escala Trigueiro, já é um nazista. Automaticamente você já é um nazista. Você pode não saber que você é um nazista, mas você é. Principalmente se você tiver alguma coisa, alguma ascendência alemã. Esse negócio de falar que Belém é a cidade com o maior percentual de habitantes morando em favela é um assunto proibido, né? Ninguém pode falar. Afinal, quem fala isso deve ser nazista. Não pode dizer que Belém do Pará, por exemplo, é a 8ª pior cidade do Brasil em saneamento básico, que 80% da população de Belém do Pará vive na merda, sem coleta de esgoto. Não. No coleta de lixo, vive no lixo. 98% não tem tratamento de esgoto. 98%, isso não pode estar errado, João. Por favor, eu peço à audiência que me fact-check. 98% do Belém não tem tratamento de esgoto. 80% da população não tem coleta de lixo. João, você deve ser nazista. Você colocou esse número aqui. Deve ser João Gabriel Heisenstein. Agora, o ambientalista, o defensor do meio ambiente, acha normal que 98% do cocô de todo mundo vá para Belém, vai para a rua, vai para os canais. E você não pode dizer que Berlim é melhor do que Belém. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores
não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!